Oi, gente! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast Leão do Norte. Eu repito isso para você nunca esquecer, o nome desse podcast. Mas é muito bom ter você aqui, seja muito bem-vindo. Lembrando a você que nós estamos tanto no Spotify quanto no YouTube, com o mesmo nome, tá? Não, apesar que no YouTube nós estamos como Mevan Noruega, nós estamos postando lá no YouTube da nossa igreja. Então você digita aí Mevan Noruega no YouTube e você vai encontrar todos esses episódios. E lá no Spotify é Leão do Norte. Então tá? Faz aí. E aí você compartilha também. Sempre que você terminar de ouvir, você faz esse favor para a gente de poder compartilhar e divulgar a palavra de Deus para outras vidas, tá bom? A gente tá numa série de episódios onde eu estou falando sobre oração. Então, eu já falei sobre os três tipos de oração, já falei sobre a oração que Jesus nos ensinou a orar. E hoje eu vou falar o poder da oração constante. Porque muitas vezes, para a gente, orar uma vez é fácil, mas permanecer orando quando nada muda à nossa volta, aí que é difícil. Mas Jesus, ele nos ensinou que é necessário orar sempre e nunca desanimar. Porque muitas vezes a resposta tardia do Senhor não significa que ele não está ouvindo ou que ele já disse não para aquilo que você está pedindo. Não, às vezes é um tempo que é necessário para você esperar, para você permanecer, para você perseverar. Então, a constância na oração revela muito a maturidade do cristão. Olha só que forte isso. Muitas vezes a gente acha, né? Eu vou orar isso hoje ao Senhor e eu sou filho mimado e Deus tem que me responder. Gente, não é assim com Deus. Com Deus não funciona dessa forma. Você precisa entender que Deus não tem filho mimado. Deus tem filho. Então, até se necessário, Deus te fazer esperar para gerar em você esse entendimento que não é no seu tempo, mas é no tempo dele, ele vai fazer, gente. Então, para de querer fazer, orar hoje e já querer uma resposta amanhã. Com Deus não é assim. Há um preparo. A gente sabe que há preparo, há tempo, há várias coisas que ali englobam, né? Quando a gente pede algo ao Senhor. Então, a constância na oração, ela revela uma maturidade e é a fé que mesmo com o tempo ela não desiste, mesmo sem entender nada, não desiste. Eu permaneço ali orando. E muitas vezes a gente acredita que, mas se eu continuar orando, já é teimosia. Não, isso não é teimosia, isso é confiança, porque você sabe, você tem convicção que aquilo é da vontade do Senhor, por isso você está pedindo. Por um exemplo, você tem um filho que, né, mexe com drogas, essas coisas. Você continuar orando, isso não é teimosia. É você crer que só Deus pode libertar. Então você pode usar 10, 15, 20 anos da sua vida, mas você acredita que em algum momento Deus vai tocar e vai libertar o seu filho. Então isso é confiança. Isso não tem a ver com rebeldia. E eu tenho um texto aqui que eu quero ler com vocês, que está aqui no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5, que diz assim, olha: Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: Não me incomode. A porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, Jesus conta essa parábola aqui para nos ensinar a importância de insistir na oração. Vocês percebem que aqui a persistência desse amigo levou ele a adquirir, a receber aquilo que ele estava perturbando lá o amigo para querer.
que era o pão. Então Jesus está nos ensinando através dessa parábola o quê? Que não importa o que nós estamos ali pedindo para ele, mas se a gente persistir, permanecer, perseverar, uma hora ele vai nos dar. Então Deus, ele não se irrita com a nossa insistência ali todo dia batendo, né? Jesus, Jesus, Jesus. Pelo contrário, ele se agrada, porque isso revela o nosso coração, onde está depositada a nossa confiança. Aonde nós estamos ali, né? Enraizados é nele. Então isso agrada o coração de Deus. Então permaneça aí, insista na oração, buscando o Senhor, porque na hora certa ele vai sim lhe responder. E no versículo aqui 9 fala assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Então quem continua batendo, uma hora vê a porta se abrindo. É isso que Jesus está nos ensinando. Esse versículo aqui ele fala muito sobre persistência, sobre nós continuarmos, apesar da porta não abrir no primeiro momento, apesar da oração não ser ouvida naquele primeiro momento. Deus está dizendo, continua orando, continua resistindo, porque você vai ver, depois nos próximos episódios aí que eu vou falar também sobre oração, que há uma guerra para que a sua oração não seja respondida. E eu posso até trazer um exemplo rápido de Daniel, quando orou. E Deus já tinha liberado uma palavra sobre aquela oração, tinha respondido a oração de Daniel. Mas houve resistência do inimigo. E por isso a oração não foi respondida naquele momento. Ou não chegou até Daniel. Então, se você está tendo dificuldade, está orando, 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 nada está acontecendo, continue, continue. E aí tem um outro exemplo na Bíblia também de alguém que persistiu. Ali em Lucas 18, aqui em Lucas, meu capítulo 18, a história de uma viúva que também ela persistiu orando. Vamos ver aqui, Lucas 18, no versículo 1 ao 8 diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus sabia que a gente ia desanimar. Ninguém não gosta de ser correspondido. A gente é muito mimado algumas vezes, sim ou não? A gente é aquele tipo de crente que, ai, porque Deus tem que me responder na hora que eu peço. E não é assim não, gente. Não é assim com Deus, não é assim. Deus, ele muitas vezes vai nos levar a um nível, assim, realmente, assim, de ensinar sobre perseverança. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora, mas é no tempo de Deus. E aí o versículo continua. Ele diz: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e não me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, diz Jesus aqui, ó. Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Olha só que mais uma parábola onde nós vemos, né? Uma viúva buscava justiça e o juiz a ignorava. Mas isso não fazia com que ela desistisse. Ela continuava, ela perseverava. E o justo, né? O juiz injusto, chega um momento que ele já não aguenta mais a insistência daquela mulher e ele decide atender, não por compaixão, mas por cansaço. E Jesus então faz uma comparação poderosa nesse texto. Se Deus, que é justo, ele não fará justiça aos seus escolhidos? Deus, sendo justo, ele não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Ele está colocando aqui é um questionamento que ele está colocando em nós para a gente parar para refletir. Sabe, igual aquele outro questionamento que ele faz. Deus, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial. É o mesmo, sabe, a mesma colocação aqui. Jesus está querendo levar a gente a esse lugar de, ei, confia. Se você está orando por uma justa causa, por algo, sabe, bom, que você sabe que é vontade do Senhor, você acha mesmo que Deus não vai lhe responder?
Deus vai te responder. Você só precisa continuar perseverando, acreditando que a tua oração sim está chegando nos céus, que a tua oração não está sendo, não está, né, como passa na sua cabeça, Deus não está me ouvindo, Deus está sim lhe ouvindo. Creia, permaneça e confie. Creia, permaneça e confie. A constância na oração não é sobre repetir palavras, mas é sobre não desistir de acreditar. É isso que faz a gente permanecer, sabe, diariamente ali, orando, orando, porque a gente crê, a gente crê. Essa deve ser a motivação do nosso coração, a fé que só Deus pode fazer. Amém? A oração insistente não é falta de fé, é a fé que se recusa a desacreditar, a parar. Então, não pense que isso é uma fraqueza sua. Ah, eu tô orando, eu tô orando, eu tô orando. E não, eu acho que isso é falta de fé, por isso que Deus não está me ouvindo. Não, não é isso. É realmente, é você estar se recusando a talvez esse cenário que você está vivendo, a essa realidade que você está experimentando. E por isso você continua, porque você acredita tanto que só Deus pode mudar. Então não pense que isso é falta de fé. E aqui em João 5, 1 João 5, versículo 14, diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa é a nossa certeza. Quando nós nos movemos para pedir algo ao Senhor, é porque a gente entende que é vontade dele. Por isso nós insistimos em orar. A libertação de um marido, a transformação de um filho, a cura de uma enfermidade, um diagnóstico que chegou. Você tem certeza que é da vontade do Senhor, porque quem veio trazer destruição para a terra foi Satanás, não foi Deus, não. Quem está na terra para tentar roubar, matar e destruir a nossa vida é Satanás. Então, se na nossa casa não é a paz de Deus que está ali reinando, se é, sabe, brigas, é vícios, é, sabe, sei lá o que, doenças, você sabe que isso não é Deus que está ali operando. Então, você tem que lutar contra. E você luta como? Através da oração. Através da oração, é perseverando, é persistindo, é acreditando que Deus pode mudar essa realidade. Então, a constância na oração não é sobre convencer Deus. Nós não oramos para tentar convencer Deus que Deus precisa fazer. Não. É sobre permanecer no centro da vontade dele, como eu mencionei para você, né? Você sabe que a realidade que você está vivendo não é vontade do Senhor. Então, se você tem essa certeza, você vai lutar em oração até que a vontade de Deus se materialize na sua vida. Sabe a oração do Pai Nosso, como eu já falei lá no primeiro episódio? Que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. É justamente isso. É isso que você vai orar, Senhor. Como meu filho está hoje, não é a tua vontade. Como meu casamento está hoje, não é a tua vontade. Como, sabe, o Brasil está hoje, a Noruega, as nações, não é a tua vontade. Então você insiste, insiste, porque você sabe qual é a vontade do Senhor. É isso que esse versículo está falando. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Agora a questão é, você sabe qual é a vontade de Deus? Você conhece a vontade de Deus para sua vida? Ou você está vivendo aí, como, né, diz aquela música lá maravilhosa, só que não, deixa a vida me levar. E a sua vida está um verdadeiro inferno. Tudo destruído à sua volta. É essa a vontade de Deus para sua vida? Quando nós pregamos que Deus, os planos de Deus são melhores que os nossos, não é uma pregação motivacional, não. Essa é a realidade do reino de Deus. Essa é a realidade de Deus para a nossa vida. Deus quer, sabe, que nosso casamento tenha, viva um casamento bom, em paz, haja comunhão, haja unidade, haja intimidade, sabe? Haja parceria. Deus não quer nossos filhos presos, escravos de drogas, não de vícios. Deus não quer como, né, nós estamos vendo hoje no mundo. Deus não quer isso. Quem quer isso é Satanás. Então você precisa conhecer a vontade de Deus para sua casa. Vai ler as escrituras, vai meditar nela, que você vai entender qual é a vontade de Deus para sua vida, para sua casa. Então, você está aí padecendo, pagando um preço alto, porque você não conhece a vontade de Deus.
E você fica correndo para todo lado e se entope de remédio, ou vai buscar solução em tantos lugares, mas não vai para os pés do Senhor. Você não ora, você não busca, você não insiste na oração e por isso a sua casa está do jeito que está. A oração é poderosa. A oração é poderosa. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você foi justificado pelo sangue de Jesus. Então a oração que sai da tua boca, ela tem sim poder. Ela pode mudar realidades, ela pode se mudar cenários. Basta você se posicionar e ter convicção. Satanás, sai daqui, porque a minha família não te pertence, a minha casa não te pertence, a minha vida não te pertence. Feche todas as brechas. Se tem porta aberta, vai fechando, para que Satanás não tenha mais poder nem autoridade sobre a tua vida. E dessa forma, você vai começar a desfrutar, sabe, da oração que você fez. Quando nós oramos segundo o coração do Pai, podemos insistir sem medo, porque Satanás ele joga medo, ele joga dúvida. Será que Deus vai te responder? Será que essa é a vontade de Deus mesmo? Mas quando a gente entende qual é a vontade do Senhor e ora segundo essa vontade, a gente não precisa ter medo, porque a gente tem certeza que Deus em algum momento vai sim fazer. Sabemos que ele ouve e responderá no tempo certo. Há um tempo, a Bíblia fala, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, no tempo certo do Senhor, ele vai responder a tua oração. O cristão maduro ora até ver, mas também confia. Confia quando Deus diz, ainda não é a hora. O cristão maduro, ele vai permanecer, persistir, orando até ver a materialização da vontade de Deus sendo feita. Mas, se não acontece, e Deus diz, calma, acalma o teu coração, porque ainda não é chegada a hora. Ele também tem essa maturidade para compreender isso. Amém? A oração constante, ela é sustentada pela confiança e não pelo desespero. Presta atenção nisso. Quando nós oramos, não é o desespero que nos motiva, não é o medo, não é a angústia, não é a tristeza, mas é uma confiança que só Deus pode mudar. Eu acho que se nós cristãos começássemos novamente a voltar para esse princípio de Senhor, se o Senhor não fizer, nada pode mudar, nada, Senhor, nada, porque só o Senhor pode fazer. Tanta coisa mudaria, tanta coisa, a gente experimentaríamos tantos milagres, maravilhas como nos tempos passados. O problema hoje é que quando a gente tem um diagnóstico nas mãos, muitas vezes, em vez de a gente clamar o sangue de Jesus, clamar por um milagre, a gente vai buscar recorrer a tantos outros lugares, buscar soluções em todos os lugares, menos na fonte verdadeira que é Cristo, no autor e consumador da nossa fé, no Jeová Rafá, daquele que cura. Com isso, eu não estou dizendo para você que você não pode buscar, não pode ir atrás, não é isso. Mas é o coração. É o coração. Onde está o nosso coração? Será que verdadeiramente nós acreditamos no Senhor? Nossa confiança está nele? Ou está na medicina, tá no pastor, tá num homem ungido do Senhor que quando toca, como né, nos tempos ali dos discípulos de Cristo, o povo, a confiança do povo não estava em Deus, estava em Pedro. Olha a sombra de Pedro quando passava e curava. Então, olha só, isso é idolatria. Isso é idolatria. Cuidado com a idolatria do teu coração. Precisamos voltar o nosso coração para essa certeza. Então, quem ora alinhado à vontade de Deus pode esperar com paz, com certeza, com convicção, porque na hora certa sabe que será assim ouvido. E em Tessalonicenses diz assim: orem sem cessar. Então, orar sem cessar não é falar o tempo todo, mas é viver conectado o tempo todo. Que às vezes a gente acha que a oração é só a gente falar, 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 falar. Mas isso não é um relacionamento. Verdadeiro relacionamento é quando os dois podem dialogar, tanto eu quanto ele. Então, orar sem cessar, é você está conectado. Talvez eu não esteja aqui falando com o pai agora, mas eu posso ouvi-lo. Quantas vezes, gente, a gente está no nosso banheiro, tomando aquele banho, e o Espírito Santo vem e começa a falar com a gente. Quantas vezes você está no seu trabalho e o Espírito Santo começa a ministrar a tua alma. Quantas vezes, através de um louvor, Deus fala. Então,
Orar sem cessar não é você falar o tempo todo, mas é estar conectado o tempo todo. É manter o coração sensível à presença de Deus em tudo, nas tarefas, nas decisões, nas conversas, aonde você estiver. É você manter-se, sabe, com essa sensibilidade. Peça ao Senhor, Senhor, me dá essa sensibilidade para eu perceber a tua presença nas pequenas coisas, que eu consiga ouvir a tua voz, sabe? Mesmo no meio de tanto barulho, tanta turbulência, que eu consiga ouvir a tua voz. Me dá sensibilidade. Peça isso ao Senhor, o Senhor vai lhe dar. É fazer da oração um estilo de vida, não um momento isolado. Eu lembro que quando eu me converti, eu fazia da minha vida, essa questão da oração, um momento isolado. Então eu separava uma hora do meu dia e orava. E naquele tempo eu não tinha entendimento e eu não, né, nova na fé. E depois que eu me desconectava daquele momento, pronto, não ouvia mais a Deus, não orava, não falava nada. E aquilo acabou me levando para um lugar de prisão mesmo, porque se eu não fizesse aquilo, eu já achava que eu estava mal espiritualmente, que eu estava fria na fé, enfim. E hoje eu entendo que eu posso ter esse momento com Deus como realmente um estilo de vida. Eu posso orar o tempo todo, eu posso falar com Ele o tempo todo, eu posso ouvi-lo o tempo todo, eu posso, sabe, estar sensível a Ele, eu posso estar sensível à presença dEle, eu posso percebê-lo em qualquer ambiente. Porque é isso que Deus quer. Ele quer fazer, sabe, da oração estilo de vida para nós. Então, quem vive em oração, vive em comunhão. Quem vive em oração, vive em comunhão. Jesus disse lá em João 17:1, né? Que ele fala que ele e o Pai eram um. Ou seja, vive em comunhão. Vive em comunhão. E por isso que ele fez tantas coisas. A oração constante é o oxigênio da fé. Para quem ora, na oração constante é o oxigênio da fé. Quem para de orar começa a se sufocar espiritualmente. Vocês entenderam isso? A oração é o oxigênio da nossa vida com Deus. E quem para de orar começa a se sufocar espiritualmente, ou seja, não tem mais ar. Porque o que nos dá o ar, o que nos faz permanecer de pé é a oração, é a nossa vida com Deus diária. Então, a constância na oração é o segredo de que vem o impossível. Jesus não disse, orem até cansar, ele disse, orem até acontecer. Se a resposta ainda não veio, continue batendo, porque a porta que demora a abrir, muitas vezes, é a que esconde o maior milagre. E às vezes, né, nem sempre o maior milagre vai ser, como ele está falando aqui, né, eu escrevi aqui, não vai ser apenas de uma oração. Às vezes o milagre vai acontecendo de forma pautada, vamos dizer assim. Eu falo muito isso, é um testemunho meu. O meu filho Lucas, ele tem, né, a síndrome dele, e para muitos médicos ele não teria chance de andar, de falar, e Deus ele não operou o milagre do dia para a noite. O Lucas não começou a andar do nada, começou a falar do nada. Foi um processo. Então foi um milagre, sabe? Processual. E Deus tem feito todos os dias. Por quê? Porque todos os dias eu estou ali, Senhor, faz a vida do meu filho. Olha pelo Lucas. Senhor, opera. Senhor, faz. E vou orando, e vou orando. Então todos os dias eu estou ali batendo na porta, colocando o Lucas diante do Senhor. Então, a porta que muitas vezes demora a abrir, muitas vezes é a que esconde o maior milagre. Peçam, busquem, batam e o Pai, que é bom, responderá no tempo certo. A oração constante não muda Deus, mas muda a gente até estarmos prontos para receber aquilo que estamos pedindo. Amém? Então, era isso o episódio de hoje, levando você aí, te encorajando a continuar orando, insistindo na oração. Não sei o que você tem pedido a Deus, mas eu tenho certeza de uma coisa: se ela está alinhada com a vontade de Deus, uma hora esse pedido vai ser respondido e você vai se alegrar se você não desistir no meio do caminho. Amém? Vamos orar para finalizar esse episódio. Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Jesus, porque até nisso o Senhor nos ensina a não desistir, mas a persistir. Eu não sei, Senhor, que cada um que está ouvindo essa mensagem está
colocando diante do Senhor, mas eu creio, Pai, que Tu és um Deus que ouve, Tu não és um Deus mudo, Tu não és um Deus morto, mas Tu és um Deus vivo. E, Senhor, cada pessoa que está aqui ouvindo seja alcançada por Ti e que seja o Senhor respondendo, Pai, se essa oração que essas pessoas têm feito ao Senhor estão alinhadas com a Tua vontade, com os Teus planos, que seja o Senhor respondendo, mas também capacitando a cada um de nós para receber aquilo que estamos pedindo. Assim eu oro em Teu nome, Jesus, e te agradeço por essa palavra. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Lembre de compartilhar esse episódio, tá bom? E nos vemos no próximo episódio.